Olá, eu sou o Cris Botelho do canal Vem Pra Brasa e esse é o quinto e último episódio da primeira série A História das Exportações de Carne Brasileira. E esse episódio é especial porque a gente está fazendo... a gente conversou tanto durante a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu e o meu amigo e irmão Carlos Eduardo Rocha Paulista, que eu tive que fazer um episódio à parte chamado Amigos e Histórias. Então eu vou molhar a palavra primeiro. Saúde para vocês. Que delícia. Fica com a gente aí e acende a vinheta. Excelente. Eu acabei de acender a parrilha aqui com o nosso parrilheiro oficial, o Fábio, meu grande amigo. Acabamos de acender a parrilha aqui, a gente usou óleo, entendeu? E um pouquinho de jornal. E falamos sobre vários métodos de acender a parrilha. Você, como é que você gosta? Eu sei que você é churrasqueiro, aprendi muita coisa com você no churrasco. Mais ou menos. Não sei se eu sei muito, não. Uai, Cris, seguinte, eu acho assim, depende muito do lugar, né, que você tá, porque o churrasco, ele é um evento, né, social, né, e o bom do churrasco é que você pode fazer ele em qualquer lugar, né, então aí, dependendo do que você tem na mão, você tem que dar um jeito de acender o fogo, né, mas, por exemplo, lá na minha parrilha, né, lá em casa, geralmente uso lenha, né, geralmente com esses gels né, de álcool, ou se não, se está difícil, né, aconteceu de repente, tô meio sem o óleo gel lá, o álcool em gel, né, aí vai no óleo mesmo de cozinha, com jornal, a gente dá um jeito, porque não pode ficar sem churrasco. É isso aí, é isso aí. Eu quero que você conte para o pessoal aí um pouquinho sobre a sua história. Né, da zootecnia, sua história rápida aí, por onde você passou, para o pessoal entender por que eu estou te entrevistando, batendo esse papo com você, que tem tudo a ver com a história da exportação, do quadro que o Brasil se encontra hoje, no cenário, né, de grande exportador de carne. Tá. Bom, rapidamente, o meu interesse por carne começou por um negócio da família que meu pai tinha na época, né, isso nos anos 70, 80, lá em Cristalina, em Goiás, ele tinha um abatedouro, né, e então quando eu ia passar as férias na fazenda, eu também ia lá no abatedouro e a atração começou, com aquela questão de ver o animal vivo se transformando em carne, né, e aí o meu interesse em fazer zootecnia, eu fui para Uberaba, e aí meu interesse lá começou a crescer por esse lado de produção de carne, né? E eu tive no Rio Grande do Sul em 86, 87, mais ou menos, fazendo estágio na saudosa Cicad, que era uma cooperativa de carne lá em Bagé, e aonde eu comecei a ver essa questão de tipificação, de carcaça, o que era a cota Hilton, controle de qualidade, o que era uma carne desossada, né? Você poder exportar uma carne desossada. Começou a aprender o desmonte do boi, né? Começamos a aprender o desmonte do boi. E eu tive uma felicidade muito grande com esse estágio, que depois me projetou para fazer um trabalho, na época, na Natura, no programa Natura, que hoje é a GAP, né? A produtora de Angus, de touro brancos, né? Lá com o seu Eduardo Linhares. Eu tive esse prazer de aprender com ele lá, com o Luiz Miller, com bastante gente, né? Com o Caju. Uhum. E tive também um grande professor que me ensinou a fazer os cortes todos mais elaborados, que foi o Marcos Bass. Tive a oportunidade também de fazer o estágio com ele. Olha, que beleza. Eu não sabia dessa história sua com o Bass, não. Passei um mês com ele lá na loja dele de carne, lá na 13 de maio. Né? Uma pessoa incrível, cara. Eu vou falar uma coisa para você. O Bassi, infelizmente, a gente perdeu um mestre, né, da carne. Sem dúvida nenhuma. E a partir daí o meu interesse por carne começou a crescer.
E quando eu formei, eu fui trabalhar na produção era na engorda de boi, né, no Tocantins e no Goiás, numa grande agropecuária. De lá eu fui para a Associação dos Criadores de Nelore, né? Tive uma proposta boa lá do Carlos Viacava, do Jaime Miranda, do Zé Luiz Neymar. Eles me chamaram para fazer o projeto do ranking, né, do Nelore, e foi a época que eu me ausentei da carne, teoricamente. Mas, assim, sempre falava, né, de olhar o animal e, em vez de falar o dorso, o lombo e falar do contrafilé, sempre discutia isso com os jurados, né, e, né, começar a ter uma visão um pouco melhor, um pouco mais diferenciada, né, olhando mais para o produtor, que aquele animal produz carne, né, e foi bem interessante. E de lá eu fui trabalhar no Fundepec, né, que a gente fez o Fundepec na época do Pedro Camargo, do João Gilberto. Lá no Parque da Água Branca, né? Lá no Parque da Água Branca. Eu me lembro, eu te visitei lá, isso foi em Foi. 96. Você sempre estava rodeando, né? Desde a época de faculdade. Você sempre Sem estava dúvida. lá na nossa república, você sempre foi uma pessoa muito ativa, né? E aí a gente começou o trabalho da Aliança Mercadológica, que era um projeto assim inovador, né? Que naquela época a gente já falava de não só além da qualidade da carne, mas a questão de rastreabilidade, de levar a confiança para o consumidor até a gôndola, que eram pecuaristas, né, ligados ao Fundepec. A gente organizava os abates, fazia toda uma transferência de tecnologia, um trabalho ali de extensão de como cuidar do animal, de como manejar o animal, como carregar, como é que tinha que ser esse transporte, né, desse animal, o abate, e a gente foi entrando muito forte nesse setor, né, nessa parte de ver detalhes, né, Cris? Uhum. Então praticamente o primeiro projeto mais ligado com rastreabilidade, com classificação de carcaça, com prêmio, né? Foi inovador nessa época, não foi? Naquela época era muito focado na exportação para a Europa, né? Que os frigoríficos eles classificavam em cota Hilton para atender a cota Hilton, né? Não tinha essa ideia. Então a gente começou a fazer todo um trabalho, né? A rastreabilidade em si individual nós não tínhamos, tá? Mas a gente sabia o lote, sabia de onde vinha, mas já estava falando da questão já era um começo, né? Já era um começo da história. Não, você viveu muito isso, né? Você participou bastante disso com a gente, né? E eu acho que na época você morava em Araçatuba, né? Não era uma coisa assim? Em 96, eu seguindo os seus caminhos, eu fui para Nelore. 97, eu morando em Araçatuba também, Nelore, né? E até a gente coletou dados junto da sua tese de mestrado. Foi nessa época aí que eu me inspirei na história da qualidade de carne, etc. E acabei seguindo o mesmo caminho, né? Meu mestrado também na área superou, né? Que hoje você é o mestre da carne, eu só vendo, né? Carne, né? Que é isso, tá certo. Gente, conversar com amigo é bom por causa disso. Nada. Então, Cris, né, rapidamente ali, então de lá eu fui fazer o mestrado também, né, em paralelo. Você me ajudou muito, o próprio Eduardo Pedroso, que hoje está no Friboi, também me ajudou muito a coletar essa. Ele estava no GJ na época, eu lembro. Ele era estagiário do GJ. Estagiário, exatamente. Ele fez uma carreira brilhante também. Aí, de lá, eu, assim, né, comecei a dar consultoria em alguns outros projetos, mas nunca esquecendo dessa questão da carne, e fui para uma empresa chamada Brasil Certificação, que quando estourou a questão do Sisbov, da certificação, e eu falei para essa empresa, né, falou, isso vai virar carne de vaca, todo mundo está fazendo rastreabilidade, eu acho que a gente teria que dar um passo maior e fazer uma certificação de qualidade em frigorífico. Quando fui para a Austrália pela segunda vez,
fazer um trabalho muito bom pela Usmit, que é uma empresa, uma certificadora australiana, que certifica processos de desossa, fichas técnicas. Foi aí que realmente eu entrei de cabeça para aprender a desossar, para, sabe, fazer todos os tipos de corte. E voltando, eu tive um convite do frigorífico Bertin, né? Na época, o seu Fernando, o Bertin me chamou, e foi quando deu a febre aftosa em Naviraí, em 2005 ou 2004, uma coisa assim. Exato. E a Europa parou. Aí o Brasil falou assim, poxa, para quem que a gente vai exportar, né? Então eles tinham o quê? Início da Rússia, né? Estava acontecendo as exportações da Rússia, mas o principal mercado era a Europa. E ninguém olhava para o Oriente Médio, né? Tinha um pouquinho de Venezuela também, não tinha? Mas era muito pouco Venezuela, era muito pouco Caribe, África, era só assim para descarte mesmo, assim, de preço. Já tinha Chile nessa época? Já tinha Chile nessa época, Naquela época, os 3 principais mercados eram Europa, Rússia e Chile. Tá? Era esses que mandavam. E aí entrou o Oriente Médio, e eu entrei de cabeça no Oriente Médio, e aí já veio o Irã, já veio Israel, e nessa toada o JBS comprou o Bertin, eu fiquei por conta de Israel e Irã. Você já tinha ido para o Bertin? Já, eu fui para o Bertin para a gente fazer... Exatamente. Eu fiz o mestrado, depois eu passei na ABS 5 anos e meio, né, na gerência de produto de Zebu, e aí, a convite do Evandro Mies, por indicação sua, inclusive, né, nós fomos fazer todo o apoio para o pessoal que fechava contrato na Bolsa, né, o Celso e o Ricardinho Reis, grande amigo. A gente foi fazer a parte comercial, né? Compras contratuais. Estou gostando desse bate-papo, viu, cara? Porque a gente vê que a gente tem história, cara. E o Brasil, infelizmente, a gente não dá muito valor para a história, né? A hora que a gente fica conversando, assim, a gente fica, puta, a gente fez tanta coisa, né? A gente vai lembrando, nesse ano, a gente matou, em 2009, 535 mil bois contratados, cara. Era um número, até para hoje é um número grande. É um número... Nós conseguimos uma quantidade muito boa contratual, né? Lógico que tinha também já os animais do próprio Bertin, mas a gente conseguiu uma quantidade muito boa. E o legal dessa época é que a gente conseguiu canalizar, né? Compra com a venda. Vocês da exportação já sabiam o que ia, a quantidade e que tipo de animal ia morrer daí a 15 dias, um mês. Então, vocês podiam fechar contrato, né? Isso foi muito legal. Sim. E o que eu achei legal nessa minha mudança radical, né? Até hoje eu estava conversando com o Eduardo Pedroso, encontrei com ele lá na JBS, né? E ele falou, e aí, tal, como você está? E não sei por que surgiu o assunto. E eu falei assim, eu acho que a última vez que eu fui dar uma assessoria numa fazenda foi em 2005. Até brinquei com ele, cara, fazem mais de 17 anos, mas eu ainda sei o que é macho e o que é fêmea. Ele deu risada, né? Mas é isso. Foi uma época muito boa, né? Aí, voltando só para lembrar um pouco do Fundepec, né? Que estava te elogiando essa iniciativa aí, desse bate-papo, porque a gente vai resgatando muita gente boa, né? Aqui mesmo no nosso bate-papo, a gente falou de várias pessoas interessantes que você pode até convidar para o seu canal e contar essa história magnífica da indústria da carne, né? Não, mas só que assim, da indústria da carne da fazenda ao prato, né? Que assim tem muito... Não, da fazenda ao prato e um prato com evento. Porque eu vou convidar eventualmente alguns músicos para falar de carne aqui comigo. É que eu te falei, né? O churrasco é um evento social, né? A hora que você fala de fazer um churrasco, você vê todo mundo se anima e dá um jeito, aquela coisa descontraída, aquela coisa de família, com um amigo, com criança, com adulto, todo mundo gosta, né? É uma celebração, né? Uma celebração. Eu costumo dizer o seguinte para os meus clientes, quando a gente faz um evento com um churrasco, terminando com o churrasco, a gente faz palestras antes, fala um pouco sobre a parte técnica, a parte comercial, e eu costumo dizer que o churrasco
é a cereja do bolo. Por quê? Eu digo o seguinte, o churrasco é uma paixão nacional. E se ele é executado com técnicas adequadas, de maneira adequada, num ambiente controlado, agradável, etc., ele se torna um potente veículo de comunicação, de networking, e uma possibilidade, ele te abre uma possibilidade muito grande de negócios, né? Quando você faz isso de uma maneira profissionalizada, não só a diversão, né, em casa, com os amigos e com a família, mas no business, né, Paulista? Sim. Não, sem dúvida. Esse mundo, né, vamos falar assim, do churrasco, né, é espetacular. E eu tive, assim, uma oportunidade ímpar, né, porque a gente imagina que o churrasco é brasileiro, né, mas não, assim, ou da América do Sul, seja. Aí, por exemplo, eu rodei em vários países, né, do Oriente Médio, né, no Irã, eles têm um churrasco deles. Outro dia eu estive na Romênia, encontrando com o pessoal da Síria, que me convidaram para ir para lá. O churrasco que eles fizeram totalmente diferente, sabe, Turquia. Aí você vê que cada país, cada cultura tem uma maneira de fazer o teu churrasco, mas é aquele evento social, onde todo mundo se reúne, né? Então a gente se remete e fala, pô, foi desde a época das cavernas, era desse jeito, né? Depois que o homem descobriu o fogo, ele começou a fazer o churrasco dele, né? Com aqueles, sei lá, aquele carne de dinossauro, sei lá que era naquela época, e todo mundo se reunia. E era um momento onde saíam, sabe assim, as ideias, né? As criatividades, as coisas novas. É aquele evento social, realmente. Exatamente, E o churrasco, ele realmente é muito isso, né? É um evento onde você vai e encontra com amigos, com família, e tem toda aquela terapia, aí você já faz um DR com seus filhos, já vai todo mundo se divertindo e toca a vida. Você levanta renovado no dia seguinte, depois de um churrasco. É isso aí. E todo bom churrasco tem que ter a boa música, né? Tá, só que antes de você sair, vamos improvisar. Cadê sua filha, Catarina? Eu quero ver a Catarina, não. A Celina? Ela tá aí do teu lado, não tá? Tá ali perto. Deixa eu ver ela aí. Mostra ela pra mim. Vem cá, Celina. Pega a caquete. Ó, Amigas do Vinho. Apareceu aí, Amigas do Vinho. Tá chamando você agora. E aí, Amigas do Vinho? E aí, meu querido? Tudo bom? Tudo ótimo. A Celina. A Celina aqui, ó. Linda. Olha aqui, ó. Intervalo. Celina, deixa eu te ver, Celina. Aparece aí. Aparece a pontinha da cabeça aqui. Beijo, vem cá, linda. olha lá, vem cá. Aí. Família maravilhosa. Ô, Josi, qualquer dia desse eu vou te convidar para você participar desse quadro com a gente, tá bom? A gente não vai ficar só conversando, não. Vou colocar uma garrafa de vinho junto. Aí, pronto. Vamos harmonizar tá aí, vinho e carne. Você tem que fazer um de vinho e carne com ela. Boa, vamos fazer. Para não ficar um negócio muito formal, a gente está numa mesa de boteco, batendo esse papo gostoso, descontraído, e eu vou te chamar para a gente falar de vinho, sobre carne, né, aqui na mesa do bar. Olha, ótimo. Vai ser maravilhoso, principalmente porque eu tenho aprendido o seguinte, todo mundo acha que Malbec harmoniza super bem com carne, mas não é bem assim não, tá? Então já fica a curiosidade para você que está nos assistindo aí. Em breve, a Josi, Amigas do Vinho, vai estar com a gente aqui. Isso. Combinado. Beijo grande. Beijo, Cris. Valeu, tchau, obrigado. Tchau. Ó, então eu vou fazer agora aquele Bob Dylan. The Cookers. Lindo. Quero ver, Cris. Bora. Vamos lá. Blow in the Wind, então.
many roads must a man walk down before you call in a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Oh, the answer, my friend, well, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. Oh, the answer, my friend, blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it was washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head pretending he just doesn't see? Oh, the answer, my friend, well, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. Oh, the answer, my friend, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. Oh, the answer, my friend, well, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind. Here's the answer, my friend, well, it's blowing in the wind. The answer, it's blowing in the wind.